Há 4 meses, o filho deste homem, que não quer ser identificado, cumpre pena no SEM, Centro Educacional Masculino em Teresina. O adolescente de 16 anos se envolveu em um assalto em fevereiro deste ano aqui em Floriano. É lá que o menor infrator deve permanecer por pelo menos mais 2 meses, pena estipulada pelo juiz. O pai disse que tentou por várias vezes alertar o filho sobre os perigos do caminho que estava seguindo, mas foi em vão. Tentei muito, conversei com ele muito, mas eu vi que quando um adolescente chega a esse ponto, não ouve os pais não. Acata a ideia da rua, dos coleguinhas e tudo mais, mas do pai peleja, conversa ali, mas não atende a gente não. Ele assume que queria ter o filho por perto, mas, por outro lado, reconhece que a punição é a melhor saída e deve servir de lição. A questão de esses adolescentes estar fazendo o que presta é devido às drogas que está sendo muito solta na cidade. Tá? Não é só na cidade, no mundo inteiro. Está solto demais, os traficantes estão aliciando os adolescentes a fazer o que não presta. Tudo mais, aí muitas vezes o juiz dá chance para um e para outro não. Mas nem sempre, quando um menor de idade comete um crime, é punido da mesma forma. Neste caso, foi o primeiro assalto do adolescente. E o que muita gente não entende é porque, em tantos outros casos, infratores são apreendidos e soltos várias vezes seguidas, quando não são liberados no mesmo dia. As autoridades policiais dizem que muitas vezes acabam esbarrando nas brechas da lei, principalmente para quem é menor de idade. É daí onde vem a sensação de impunidade para os criminosos e de insegurança para a população. A legislação hoje não está dando a resposta que a sociedade espera. Então, num ponto, gera uma sensação de impunidade, que a punição é desproporcional, o agravo que eles cometem, e no outro ponto, a sociedade se sente desprotegida, porque a internação do menor não é capaz de inibir ele a prática de outras infrações penais. Então, a sociedade se sente desprotegida, porque logo aquele menor volta para o seio da sociedade. Nos últimos meses, a população de Floriano vem sentindo na pele o aumento da criminalidade em Floriano. Difícil amanhecer sem uma notícia de assalto à mão armada a pessoas e empresas. É assustador, né? Porque nós não temos mais segurança, nem na nossa própria casa, porque hoje estão invadindo até com a gente dentro, né? Então isso aí é muito preocupante. E o que é mais preocupante é que os menores, né, praticamente são crianças. Não só aqui em Floriano, como no Balão de Grajaú, que eu sou de Balão de Grajaú, e um dia desse eu vinha vindo da escola, uma mulher e um rapaz me atacou por trás, quase leva minha perna, para roubar a mochila da escola, o celular e a chave. Tá violento demais. A bandidagem está tomando de conta, debochando do que estão fazendo, achando bonito isso aí. Pegar os pais de família, roubarem, tá entendendo? Fazerem acontecerem, a polícia trabalha e a justiça vai e tira, tá entendendo? Que isso é uma vergonha. A gente pode ter uma privacidade, andar com um cordão, um relógio, até uma aliança hoje eles estão tomando. Aí tudo isso aí é complicado hoje. Este advogado, professor e ex-juiz leigo sabe das limitações das leis, mas também está revoltado com tantos assaltos na cidade, consequência da fácil liberdade dos menores. Todos os dias tem assalto à mão armada em Floriano. A gente abre um site de notícia em Floriano e aí a gente vê o dia tranquilo em Floriano, apenas assaltaram uma loja à mão armada e fizeram de refém vários clientes, roubaram celulares, como se isso fosse tranquilidade. A gente está se acostumando com a violência, a gente não pode se acostumar com a violência, a gente tem que se dignar. Nós somos cidadãos de bem, nós somos mais fortes do que a violência, do que a criminalidade. E o mais que impressiona nisso são adolescentes, crianças. É como se os adolescentes fossem maiores que o Estado.
O aparelho repressor do Estado não está funcionando. E eles estão agindo cada vez mais e com mais violência. Na maioria das vezes, drogados e armados, eles abordam as vítimas e roubam os seus pertences. Foi o que aconteceu no último domingo com um jovem que não quis gravar entrevista, mas contou que durante a madrugada foi abordado por 2 homens. Ele foi surpreendido aqui neste ponto, na BR-343, próximo à Universidade Estadual do Piauí. 2 homens armados que estavam em uma moto e que agiram com muita violência. Mesmo depois da vítima ter entregue o celular e o dinheiro, eles deram 3 tiros. 2 deles acertaram o jovem, um na panturrilha e outro na coxa. Mas não é só durante a noite que os criminosos costumam agir aqui em Floriano. Durante a tarde da última terça-feira, mais um crime, mais uma vítima. Era por volta de 1h da tarde quando um homem foi assaltado aqui em pleno centro da cidade. Segundo informações de testemunhas, a vítima estava descendo da moto quando os bandidos chegaram e levaram o veículo. Em muitos casos de assaltos e furtos, são exatamente menores os responsáveis. Na semana passada, por exemplo, a Polícia Militar apreendeu durante a manhã 4 suspeitos de envolvimento neste tipo de crime, mas no mesmo dia, todos estavam nas ruas novamente. Para a Polícia Militar, a sensação é de impotência. Prender ou apreender sempre as mesmas pessoas e pouco tempo depois vê-los praticando os mesmos delitos. A pessoa que foi detida, que foi presa, ela sai primeiro da delegacia do que o próprio policial, que tem que ficar preenchendo alguns documentos, alguns relatórios. Então é um sentimento assim de total impotência, né? No entanto, a gente sabe que é uma situação muito delicada, né? Muito polêmica, principalmente quando se trata de menores de idade, que nós temos toda uma legislação que trata a respeito e, infelizmente, a gente vê que ela não vem sendo eficaz, né? Não vem tendo a eficácia esperada. Por conta até desses últimos dias, onde tem acontecido uma grande quantidade de ocorrências de roubos, de furtos por arma de fogo, alguns envolvendo menores de idade. Na última sexta, podemos citar como caso, né, de referência, onde foram detidos ou foram apreendidos em flagrante alguns menores de posse de produtos de furtos, de posse de motocicletas, inclusive de cartas com orientações de presos no presídio, e de repente a gente tomou conhecimento que no dia seguinte já estavam todos nas ruas, né, e podemos até afirmar com toda a convicção que já se encontram atuando, né, ou seja, cometendo os mesmos delitos, com a certeza, né, não é nem só com o sentimento, mas com a certeza mesmo da impunidade, né. Então é um sentimento de total impotência diante de toda essa situação. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é um tema polêmico e que vem sendo bastante discutido no Brasil. Mas será que isso resolve mesmo o problema da violência no país? Eu acredito que não resolve muito. Eu não sou a favor da redução. Eu acredito que se investir mais em educação, né, escolas melhores, que a nossa escola pública principalmente, né, está muito assim precária. Então, melhorando, acho que o caminho é a educação. Eu sou a favor da redução da maioridade penal para os 16 anos, como é que está o projeto tramitando no Congresso Nacional. Eu não vejo isso como uma solução, é óbvio que não é uma solução, mas é necessário que se faça isso, porque existe essa ideia de impunidade na sociedade, que o adolescente é impune. Não vamos também culpar o legislador que o adolescente não tem punição. Tem punição. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essas punições e prevê a internação provisória. Se esses adolescentes continuarem soltos, eles vão continuar a praticar esses delitos. A pena tem 2 funções principais, tanto a punibilidade quanto a prevenção. E é necessário a gente punir para que a sociedade, para que haja um valor psicológico, que aquelas outras pessoas que veem aquela punição não vão fazer de novo aquele delito. Então os adolescentes eles se sentem à vontade de praticar os crimes porque o Estado não reage. O caso do estupro coletivo contra 4 garotas da cidade de Castelo do Piauí, no início deste mês, chocou e revoltou todo o Estado. Entre os 5 acusados do crime, 4 menores com idades entre 15 e 17 anos. Para este juiz, não é somente as leis ultrapassadas que protegem esses criminosos. A falta de uma estrutura
principalmente na educação do país, contribui para o aumento da violência e de menores envolvidos no mundo do crime. É só cumprir o estatuto da criança e do adolescente, né? Chega, a autoridade policial faz a apreensão, depois encaminha para o Ministério Público, comunica ao juiz, e o juiz aguarda a manifestação do Ministério Público na representação para tomar as medidas necessárias. Eu soube agora recente que está havendo alguns problemas aqui com menores, praticando atos infracionais que correspondem a crimes graves, né? Inclusive parece roubo qualificado. Eu só tomei conhecimento de 2 menores que foram apreendidos e foram entregues aos seus responsáveis, os genitores. Estou aguardando que o Ministério Público faça a representação para que eu possa tomar ciência do que aconteceu e tomar as necessárias providências.